E aí, pessoal, tudo bom? Olha só, vocês viram nas aulas de leitura o relato de viagem, né? Então, agora nesse módulo 21, na nossa aula de redação, vocês vão também rever o relato de viagem e agora fazer um outro tipo de análise, tá bom? Então, vamos lá. O que nós precisamos saber de início? Que os relatos de viagem revelam experiências reais de seus autores, então não tem nada inventado, tá? Em geral, esses textos se assemelham às narrativas de aventura, lógico, né? Porque a pessoa que está fazendo esse texto, ela vai contar as aventuras que ela teve naquela determinada viagem. E atualmente, a linguagem desse gênero de texto não é muito formal, mas na antiguidade era. Esse texto é um gênero textual, né? Esse tipo de texto é um gênero textual muito antigo. Ok. Olha só, nós temos um box aí que ele começa na página 103 e vai para a página 104. Então, ele mostra algumas coisas interessantes dos primeiros relatos de viagem. Então, olha, Marco Polo, por exemplo, escreveu o Livro das Maravilhas para relatar uma viagem ao Oriente, que se iniciou em 1271. Olha como é antigo, ó. E aqui tem uma ilustração, né, de Marco Polo diante de Kublai Khan, que reinava sobre o extenso território do Oriente. É uma pintura que foi retirada de uma obra, né, The Book of Marvels and Travels, de John Mandeville, tá? Aí, continuando esse box, na página seguinte, a gente tem uma informação, olha. No século XVI, muitos viajantes que aportaram no Brasil escreveram relatos sobre a nova terra e suas aventuras nela, suas aventuras nela. O alemão Hans Steden foi um deles, e em 1557 publicou o livro Duas Viagens ao Brasil, em que relata seu cativeiro entre os indígenas tupinambás. Gente, então assim, aqui é uma ilustração, né, que fala sobre essa parte desse livro desse alemão Hans Staden, sobre quando ele ficou aqui no Brasil preso pelos indígenas. Pessoal, o relato de viagem, ele era muito, muito, muito importante na época das navegações, tá? Até hoje, todo navio tem um diário de bordo onde as pessoas colocam o que acontece na viagem, né, desse navio, né, do porto onde ele saiu até o porto onde ele vai atracar, né, que é o destino final dele. A expedição de Pedro Álvares Cabral não era diferente, apesar de nós estarmos falando em 1500, né, século XVI, tá? Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, que tem aqui uma foto, né, de uma das páginas dela, ela foi escrita por Pero Vaz de Caminha para contar ao rei de Portugal o que aconteceu nessa viagem da esquadra de Pedro Álvares Cabral. E essa carta, ela também conta o que eles acharam aqui no Brasil. Então, ele fala dos índios, ele fala da vegetação, como foi o encontro com os índios, né, o que eles fizeram com, assim, ao se aproximar dos índios. Tá? Então, tudo isso é um relato de viagem, né? E olha só, essa carta foi escrita, né, essa parte, né, do contato, né, com a Terra Nova, começou a ser escrita dia 22 de abril de 1500, que foi quando o Brasil foi descoberto. Então, olha quanto tempo tem essa carta. Ela existe, ela está arquivada na... Agora, eu não sei se ela saiu de lá, mas ela estava na Torre do Tombo, em Portugal. Teve uma época que ela ficou na Universidade de Évora, em Portugal, tá? Mas, assim, como ela é um documento muito, muito antigo, a gente não pode, né, pegar, manusear. Então, de vez em quando, eles expõem essa carta num quadrado de vidro, numa caixa de vidro, né, climatizada, para as pessoas poderem ver, tá? Mas ela existe ainda, tá bom? Bom, então, hoje em dia, né, os relatos de viagem, eles são publicados em livros, em sites, em blogs, né? E óbvio que eles despertam cada vez mais interesse. Naquela época lá de Pedro Vaz de Caminha eram cartas, ou um livrinho lá que eles faziam o diário de bordo, tá? Mas é interessante que a gente lembre, né, que nós nos lembremos das características desse gênero de texto. Então, ó, ele tem a finalidade de informar ou entreter o leitor. Em geral, retrata lugares e situações reais mais incomuns, quer dizer, alguma coisa interessante, ou super absurda, ou super engraçada que aconteceu numa viagem, tá?
pode revelar todos os acontecimentos da viagem ou apenas os mais marcantes, né? Então, assim, não tem necessidade de você colocar, eu acordei no dia tal, eu acordei tal hora, decidi tomar café no hotel, blá, 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 não tem necessidade. Eu posso contar, por exemplo, logo de um passeio que eu fiz nesse mesmo dia, né? Alguns trazem imagens que auxiliam na caracterização dos espaços, isso é bem legal, né? Quando tem foto e tudo mais. É escrito em primeira pessoa e apresenta geralmente verbos no passado. Lógico, se eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, eu vou falar eu fiz tal coisa, nós fizemos tal coisa. E os verbos no passado, por quê, gente? Porque é uma coisa que já aconteceu, não é agora. Já foi, tá? E, em geral, é escrito em linguagem pouco formal, né? Por quê? Porque eu estou contando uma coisa legal, né, que aconteceu comigo, tá? E aqui é importante a gente assim, salientar isso aqui, ó. Embora a maioria dos relatos de viagem trate de fatos reais, também é possível criar relatos imaginários, lógico, né? Eu posso fazer uma narrativa de uma viagem que é interplanetária, não sei, né? Aí realmente não aconteceu, mas é o que eu imagino que aconteceria, por exemplo, alguma coisa assim. Mas o mais comum é um relato de viagem de uma coisa que realmente já aconteceu, tá bom? Bom, vamos lá. Então, olha só. No Maestro, né, agora nós vamos praticar. No Maestro, você vai fazer os exercícios 1 e 2 da página 107 que eu coloquei lá. Só que para você fazer esses exercícios, você vai ter que ler o texto do Amir Klink, que está disponível nas páginas 104, 105 e 106. É um texto grandinho. Na página 104 é uma introdução a ele. Na página 105 tem a foto do Amir Klink, né, do barco dele e tudo mais. E na página 106 tem o texto propriamente dito, tá? Depois que você fizer esses dois exercícios, você vai fazer o item A do exercício 1 do Em Casa, que está na página 108. Gente, presta atenção nesse exercício, porque assim, ele vai te pedir algumas informações sobre esse texto, tá? O conflito, né, o clímax, tal, entre outros. Eu não quero que vocês façam lista. Por exemplo, conflito, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Clímax, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sei lá, desfecho, tal coisa. Não. Eu quero que vocês façam um parágrafo ou dois no máximo, colocando todas essas informações. Desafio? Desafio, mas vocês vão conseguir fazer, tá bom? Para fazer isso daí. Eu não quero lista, hein? Lembra disso, tá? Aí, depois que vocês fizerem esse exercício do em casa, aí você vai fazer a atividade que está na página 107, seguindo as instruções que você vai ler nessa página 107. Mas presta atenção, gente, precisa primeiro fazer o item A para vocês poderem fazer essa atividade, porque o item A vai te dar uma informação para essa atividade. Dica da tia Sheila. Seria melhor que vocês fizessem também no caderno, copiassem a resposta desse item A do em casa no caderno, para depois, na hora que vocês forem fazer essa atividade da 107, vocês consultarem lá o que vocês colocaram, tá bom? E essa atividade você vai fazer no caderno. Quando nós voltarmos, a gente vai comentar sobre essa atividade aí da página 107. Tá bom? Então é isso. Bom trabalho a todos e até a próxima aula. Beijo, morro de saudade.